Cada com o presidente Pedrinho, Álvaro Pacheco elogia os jogadores do Vasco em coletiva após derrota por 2-0 para o Juventude no Alfredo Jaconi. Fala galera, eu sou Alan Santos, nós estamos aqui nesse super pós-jogo trazendo muita informação já desses bastidores depois da derrota pro Vasco em um jogo onde o Vasco faz uma atuação pífia e deixa o seu torcedor muito revoltado, muito chateado. Eu peço a você que deixe o like nesse vídeo de pós-jogo, também compartilhe com todos os vascaínos. Vamos fazer esse vídeo chegar até mesmo ao presidente Pedrinho. Eu vou trazer muita informação sobre os bastidores, tudo que aconteceu após essa derrota do Vasco vexatória, humilhante, vamos dizer a verdade. O Vasco só não está na zona de rebaixamento porque o Internacional venceu o Corinthians e aí o Corinthians permanece na zona e o Vasco fica em 16º com 7 pontos. Então deixa o like aí e compartilhe para geral o nosso super pós-jogo. Agora trazendo informações, Álvaro Pacheco demorou cerca de 45 minutos para chegar até a sala de coletiva no estádio. E isso foi causando um burburinho até mesmo com os nossos colegas da imprensa, trazendo muita informação. O fato que o Joel Silva do canal Atenção Vascaíno trouxe é muito interessante, porque o Pedro Martins passou todo esse pós-jogo, todos esses 45 minutos que o Álvaro Pacheco não entrava na sala de coletiva no estádio Alfredo Jaconi, conversando no telefone. E essa demora também do Vasco tomar uma decisão para se demitiria ou não já o treinador ao final da partida, rondou de fato o Vasco da Gama. Eu vou trazer até mesmo para você bastidores do que acontece. Fato, na minha percepção, Álvaro Pacheco não é mais técnico do Vasco. E essa informação, os colegas do GE trouxe, que o Vasco já está se preparando e o treinador será informado amanhã, quando o Vasco retornar para o Rio de Janeiro, porque o Vasco nem sequer retorna hoje. Teve um problema no aeroporto de Caxias do Sul, onde teve lá um assalto, um carro forte, teve alguns problemas na cidade e o Vasco não consegue retornar para o Rio de Janeiro hoje. E por isso o Vasco permanece em Caxias do Sul e só retorna amanhã. E ao retornar para o Rio de Janeiro, Álvaro Pacheco vai ser avisado, tanto por Pedro Martins também, pelo presidente Pedrinho, que a sua demissão está selada. E é claro que o Vasco, na minha percepção, assim como aconteceu com o Thiago Carpini no São Paulo, após uma derrota também para o Flamengo por 3-1 no Maracanã, ele não foi avisado pelo Casares no Maracanã que seria demitido. Porque senão teria que alguém dar entrevista coletiva. E na minha percepção, o Pedrinho não está em Caxias do Sul. E aí teria que ir o Pedro Martins. E vamos ser sinceros, o Pedro Martins acabou de chegar no Vasco. Ele foi apresentado junto com o Álvaro Pacheco. Ele não teria esse culhão para dar essa entrevista coletiva. Teria que ser o presidente, o Pedrinho. E aí, o Álvaro Pacheco vai para essa coletiva, porque não tem ninguém para ir, ele vai, e fala e elogia os jogadores do Vasco. Ele fala sobre os primeiros 30 minutos do Vasco. O Vasco não conseguia, um Vasco muito nervoso, o Vasco que não conseguia entrar em campo. Eu vou trazer uma estatística, o Vasco demorou 42 minutos para fazer a primeira finalização, com o Adson para fora. O Vasco foi muito ruim, péssimo dentro de campo na primeira parte, na primeira etapa do jogo contra o Juventude. O Juventude que no primeiro tempo também não exerceu tanto essa posse de bola, não foi tão eficiente. Vamos ser sinceros, um jogo muito ruim. E aí o Álvaro Pacheco fala que o Vasco melhora no segundo tempo. Ele faz algumas alterações, ele tira o Rossi, coloca o jovem garoto de camisa 77, Ryan, para entrar no segundo tempo. Ele tira também o JP, que na minha opinião foi o melhor do Vasco na primeira etapa, e coloca o Matheus Cocão, deixando tanto o Zé Gabriel e Galdames, que estavam amarelados, em campo. E isso vai deixando o torcedor chateado. A falta de entendimento do Álvaro Pacheco com a equipe do Vasco da Gama. Porque nós, vamos ser sinceros, qualquer torcedor do Vasco hoje conseguiria montar uma equipe do Vasco, escalar esse Vasco. E já Álvaro Pacheco mostra que não tem conhecimento, de fato, desse elenco, desses jogadores.
e isso vai deixando o seu torcedor muito irritado. E ele vai para uma coletiva e elogia o Vasco. Ele diz que o Vasco toma o gol ali do Lucas Barbosa, camisa 21 do Juventude. Ele toma o gol e diz que o Vasco estava vivendo o seu melhor momento na partida. E o Vasco não estava vivendo o seu melhor momento. O Vasco melhorou um pouco do primeiro tempo, muito ruim. Até chega com o Cleiton no segundo tempo, tem algumas chegadas até mesmo do Vasco, mas não passou disso. Vasco muito mal em campo, muito ruim. Mais um jogo muito ruim do Vasco. São 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. E esse elogio, é claro, é de fato para tentar dar moral para os jogadores, mas deixa o torcedor do Vasco da Gama muito irritado. E ao ser questionado na coletiva se ele tem respaldo do presidente, se ele tem respaldo do Pedro Martins, porque ele não foi escolhido pelo Pedrinho. Quem contrata Álvaro Pacheco é o ex-CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, que pediu demissão na última semana. E aí um técnico sem respaldo, um técnico que não conhece da sua equipe, do seu plantel que tem nas suas mãos, vai perdendo força cada vez mais. E a informação que, de fato, a galera dos nossos colegas do GE trouxe é que as tratativas da demissão do técnico Álvaro Pacheco já está acontecendo. De fato, ao retornar do Rio de Janeiro, vai ter sim uma reunião com o presidente Pedrinho e, de fato, vai ser selada a sua demissão. E aí fica a dúvida do torcedor. O nosso Lucas aqui do BTB Esportes trouxe uma informação no pré-jogo dizendo que se o Vasco tomar a decisão de demitir o treinador, não tem multa, mas vai ter que arcar com o seu salário até o final do ano. Então serão aí mais 6 meses que o Vasco teria de contrato para pagar o Álvaro Pacheco até o final de 2024. E aí tá a decisão nas mãos do Pedrinho. Vasco que ainda tem contrato com o técnico Ramon Dias Emiliano, que ainda não rescindiu com o Vasco da Gama, ainda tem essa disputa judicial dessa rescisão ou não. Aí o torcedor sonha com a possível volta do Ramon, ou uma sequência de trabalho de outro técnico, até mesmo o Rafael Paiva, técnico interino do Vasco, que classificou o Vasco para as oitavas de finais da Copa do Brasil. E eu quero saber de você, torcedor, qual vai ser o caminho que o Vasco vai ter que traçar nesse momento para sair dessa situação que o Vasco nesse momento se encontra. Nós sabemos que você, torcedor, não aguenta mais. O Vasco repete o mesmo filme que aconteceu no ano passado, aonde o Vasco, em 18 rodadas no primeiro turno, fez 14 pontos. Isso porque 14 pontos, o Vasco tinha um jogo atrasado contra o América Mineiro, que foi realizado no segundo turno na Arena Independência e consegue a vitória. Porque fora isso, o Vasco tinha conquistado 9 pontos. Antes da chegada do Ramon Dias, 6 pontos com o técnico Barbieri. E a demora para a demissão do Barbieri causou tudo isso também. O Vasco demorou a engrenar com o técnico Ramon Dias e conseguiu escapar somente na última rodada, numa vitória sobre o Bragantino. E aí o torcedor vai vendo o mesmo filme, uma demora até mesmo da posição da diretoria do Vasco tomar, e o torcedor já pede aí a demissão do técnico Álvaro Pacheco. Que eu quero saber de você, Álvaro Pacheco tem que ser demitido já nesse momento, ou ele merece ainda uma sequência no seu trabalho? Deixa o like, galera, compartilha esse pós-jogo. Eu quero saber também, eu quero que você deixe nos comentários para que esse vídeo chegue também nos jogadores do Vasco. A gente sabe que a galera acompanha também o BTB Esportes e o torcedor tem total direito de colocar nos comentários, deixar a sua opinião, deixar a sua indignação, assim como o Léo também falou no final da partida, pede também a confiança, pede também que o elenco venha se unir pro Vasco sair desse buraco, sair dessa situação que tá vivendo. Ainda não está na zona, mas até o término dessa rodada o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento e não é isso que o seu torcedor quer. Galera, vou me despedindo daqui. É importante você sempre deixar o like, sempre compartilhar, sempre ativar as notificações aqui no BTB Esportes. E nunca se esqueça, BTB Esportes sempre em todos os lugares. Um abraço!